Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris. E eu sou o Wagner. Hoje a Mel não tá com a gente. Nós estamos aqui hoje, gente, dando continuidade na série que a gente tá fazendo aí, né, pra ajudar, pra dar dicas pra viajantes. Então esse é o 4º episódio. Eu vou deixar a playlist aqui no card pra vocês, tá? Tem outros 3 episódios onde a gente fala de limpeza de porta-pote, coisas pra priorizar quando você chega num camping, quando você chega num wide camping, né, um camping selvagem. E hoje nós vamos falar sobre posto de combustível, né? Olha aí, pessoal, onde a gente está agora. Vários caminhões e um barulho aí dos ar-condicionados dos caminhões. Então, pessoal, nós estamos hoje aqui num posto de combustível que quem é viajante sabe que esse é o queridinho aí que salva muita noite de sono aí dos viajantes, né? Normalmente não se tem só lugares bonitos, né? Mas sim funcionais, né? Como um posto de combustível, que é um local seguro, normalmente, né? Seguro, e tem aí os requisitos básicos aí que a gente vai comentar agora, para que a gente possa passar uma noite aí de sono, né? Com o mínimo de segurança. E é 0800 que todo mundo curte também, né, gente? Ou seja, free, na faixa, grátis. Então, pessoal, eu acho que assim, cada um vai ter a sua prioridade, né? Vai ter os seus quesitos que prefere na hora de buscar um posto para poder passar uma noite, né? A gente aqui vai falar as nossas prioridades, os nossos itens, né, que a gente acaba levando em consideração quando vai buscar uma noite de sono, né, num posto. Então acho que o primeiro ponto que a gente leva em consideração é consultar um aplicativo, né, de viajantes aí, o iOverlander é um deles. Então verificar se o posto ele é um posto amigável para passar a noite, né? Normalmente os postos onde recebem caminhoneiros, né, para passar a noite, como vocês podem ver aí no fundo, tem muitos caminhoneiros, eles costumam ser muito bons para passar a noite também para viajantes. Então acho que o primeiro item é esse, é a gente certificar de alguma forma que o posto seja viajante friendly, né? Então das formas é olhar os aplicativos ou até mesmo ver se tem muitos caminhoneiros parados no posto, né? O segundo item é a questão da segurança, né? Então ver se o posto ele tem algum tipo de segurança, se ele funciona 24 horas, né? Porque a gente vai acabar passando a noite aqui nesse posto e se ele tiver muita circulação de gente estranha aqui, pode ser que não seja um bom lugar para a gente passar essa noite, né? Bom, outro item é tentar chegar de dia, né? No final da tarde para passar a noite, né? Então é o nosso caso aqui, tá começando já a se pôr o sol. Então chega de dia, dá uma reconhecida no terreno, até para quando o posto tiver muitos caminhoneiros, né, para ter lugar para que tu possa parar, né? Às vezes se tu chegar de noite pode ser que não tenha mais lugar para te passar a noite. Então chegar de dia é importante, né? Bom, 2 itens importantíssimos na hora de escolher o local dentro do posto, né, tentar ficar mais longe dos caminhões, né? Justamente por conta do excesso de barulhos que eles fazem, né? Alguns caminhões são frigoríficos, então tem ar-condicionado que passam a noite toda ligada. E também eles costumam sair muito cedo, né? Então lá em torno de 6 horas da manhã já existe uma movimentação de caminhão dentro do posto, que se tu estiver do lado deles, tu vai acabar com certeza acordando junto com eles, né? Então tenta ficar um pouco mais isolado. Aqui a gente tentou ficar mais isolado deles, né? É um pouco difícil num posto que não é tão grande como esse, mas aqui a gente tá aqui, né? E os caminhões estão lá no fundo. Mesmo assim, eu acho que dá para ouvir no fundo aí o som deles, né? Um outro ponto ainda ligado à questão de ruídos, né? Ficar longe da rodovia, né? Tentar ficar longe da rodovia. Normalmente os locais de dormir nos postos é atrás do posto, então naturalmente a gente já fica mais distante da rodovia. Mas se não for o caso, tente ficar, né? Tente escolher um lugar que tu não tenha o som da rodovia durante a madrugada. E a gente acredita que o último ponto obrigatório, assim, para a gente escolher no posto é um local plano, né? Afinal de contas a gente vai dormir num motorhome, num camper, e normalmente a gente escolhe locais planos, né? É o caso, tá? Como vocês podem ver aqui,
a gente está em um local mais plano, né? É um piso aqui bem plano para que a gente possa ter uma noite de sono aí mais confortável. Bom, pessoal, eu acho que entrando nos itens desejáveis, né, que não é obrigatório, a gente acha que se tiver bom, mas se não tiver também não é, a gente não desclassifica o posto, né? É ter acesso à água, né, a poder encher a caixa d'água, ter acesso à energia elétrica, mas para quem tem placa solar, como é o nosso caso, né, a gente acaba que não utiliza a energia elétrica externa, né? Um outro ponto é ter internet, Wi-Fi, principalmente se precisa trabalhar dentro do veículo, né? Então é interessante ter um Wi-Fi, e normalmente na estrada o 4G ou 5G não funciona tão bem. E o último item é ter banheiro, né? Se a gente puder usar o banheiro do posto e não o porta-pote, ou tomar um banho no posto mais confortável e não no nosso chuveiro, melhor. Então, se tiver um chuveiro, tiver um banheiro limpo, também seria interessante para que a gente possa economizar o nosso, né? Então, esses são os pontos que a gente acredita que são desejáveis e que nem todo posto tem, né? Principalmente a parte da água e da luz, né? Os postos costumam não fornecer tão facilmente assim. Esse que a gente está, inclusive, fornece, né? Água, luz, tem chuveiro, tem um banheiro bem interessante e tem internet. Então acaba que ele gabaritou aí os itens que a gente prioriza e também acha desejável ir num posto. E aí, gente, falando um pouquinho dos deveres, né, do campista, porque a gente não tem só benefício, né? A gente também tem algumas obrigações aí importantes. Então, assim, né, a gente sempre fala a questão do lixo, né, gente, é básico, mas não custa nada repetir, né, então nunca deixa lixo perto de onde a gente vai ficar. A questão da água cinza, né, então procurem um local específico para descarte. Se for o caso aí do motorhome de vocês ter água negra, daí é óbvio que tem que ser um local específico, né, não pode ser qualquer local. O porta-pote, banheiro normal, né, mas cuidem com essa parte dos resíduos que é bem importante, né. E assim, gente, é muito de bom tom ou abastecer no posto que você vai ficar ou fazer algum consumo, porque afinal de contas está cedendo aqui um espaço na faixa, né? Então a gente também tem que tentar contribuir aí. Então acho que é isso, né? É isso aí, pessoal. Esperamos que tenhamos ajudado vocês, principalmente aqueles que não têm costume, né, de dormir em posto. É assim, é um local seguro, escolhendo bem, usando esses critérios que a gente colocou agora e outros mais que vocês vão agregando com o tempo. Sempre é um local interessante, tanto no Brasil como fora do Brasil, para poder dormir, né? Passar uma noite de sono funcional, né? Lembrando que nem sempre a gente vai conseguir uma praia, um sítio. Nem todos os dias são de glória. Alguns dias são de luta, né? São de dormir num posto. E para isso a gente procura sempre escolher postos que tem uma boa referência, né? Então usem sim um aplicativo, o iOverlander é um deles. A gente não é patrocinado por eles, de forma alguma, a gente só é um usuário, mas existem outros também, né? E tenham boas viagens, aproveitem a sua casinha. Até a próxima! Até mais, pessoal!